A história de José começa em uma casa cheia de vozes, passos apressados e olhares que se cruzavam mais do que deveriam. Era uma família grande, marcada por promessas antigas, feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, mas também marcada por algo muito humano: favoritismo, ciúme e feridas que nunca haviam sido curadas. José era jovem, tinha sonhos grandes demais para sua idade e um coração que ainda não sabia medir o peso das próprias palavras. Seu pai, Jacó, o amava de maneira visível, quase imprudente. A túnica especial que lhe deu não era apenas uma roupa, era um símbolo. E símbolos, quando colocados no lugar errado, podem incendiar corações. Desde cedo, os irmãos de José aprenderam a apertar os dentes quando ele entrava no ambiente, a trocar olhares silenciosos carregados de ressentimento, a sentir o estômago embrulhar sempre que percebiam que não eram vistos da mesma forma. E então vieram os sonhos. Não sonhos comuns, mas sonhos que pareciam carregados de destino. José sonhou com feixes de trigo se inclinando diante do seu. Sonhou com o sol, a lua e estrelas se curvando diante dele. Ele contou com a inocência de quem ainda não entende que nem toda verdade precisa ser dita naquele momento. Cada palavra foi como sal em uma ferida aberta. Os irmãos não apenas o odiavam, agora o temiam, porque sonhos assim não soam como imaginação infantil. Soam como algo que, se um dia se cumprir, mudará a hierarquia, o poder, o lugar de cada um. E ninguém gosta de perder o lugar que acredita merecer. O dia da traição começou como outro qualquer. O sol queimava o chão, enquanto os irmãos cuidavam dos rebanhos longe de casa. Quando viram José se aproximando à distância, a túnica colorida destacando-se no horizonte, algo se rompeu de vez. Não foi um impulso repentino. Foi o resultado de anos de silêncio acumulado, de inveja guardada, de comparações nunca resolvidas. Eles falaram em matá-lo, chegaram a esse ponto, mas a morte foi substituída por algo que parecia, à mente deles, menos definitivo. Jogaram José em uma cisterna vazia. Lá embaixo, no escuro, o jovem gritou. Gritou pelos irmãos, gritou pelo pai, gritou por Deus. Mas o céu permaneceu em silêncio. Pouco depois, mercadores passaram pelo caminho. Moedas trocaram de mãos. José foi vendido como escravo. A túnica foi manchada de sangue de animal. A mentira foi preparada. E naquele momento, enquanto José era levado acorrentado para um destino desconhecido, algo invisível começou a se mover. Porque o plano de Deus não havia sido interrompido. Apenas tinha entrado em um caminho que ninguém escolheria voluntariamente. O Egito surgiu diante de José como um mundo estranho, grandioso e indiferente. Ele perdeu o nome, perdeu o status, perdeu a liberdade. Tornou-se propriedade. Trabalhou na casa de Potifar, um oficial importante. E ali algo curioso aconteceu. Mesmo como escravo, José prosperava. Tudo o que tocava parecia dar certo. Não porque sua vida fosse fácil, mas porque Deus estava com ele. Potifar percebeu, confiou, colocou José sobre toda a sua casa. Era como se, mesmo em terra estrangeira, o favor divino insistisse em acompanhá-lo. Mas, novamente, o perigo não veio de fora, veio de dentro. A esposa de Potifar desejou José. Ele recusou. Não uma vez, mas repetidas vezes. Sabia que ceder seria trair a confiança do seu senhor e, acima de tudo, ofender a Deus. A recusa virou acusação. A verdade virou mentira. E José, mais uma vez, foi lançado em um buraco. Agora, uma prisão. A prisão parecia o fim definitivo. Sonhos agora soavam como piada cruel. Promessas distantes demais para serem tocadas. Mas mesmo ali, nas paredes frias e nos dias repetitivos, Deus não se afastou. José ganhou confiança do carcereiro, cuidava dos outros presos, observava, escutava, aprendia, até que dois homens importantes chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó.
Ambos tiveram sonhos perturbadores. José interpretou. Um seria restaurado, o outro morreria. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. Antes de sair, José fez um pedido simples ao copeiro. Lembra-te de mim, mas o tempo passou. Dias viraram meses, meses viraram anos, e o nome de José ficou esquecido. O silêncio voltou a pesar. Quantas vezes ele deve ter se perguntado se Deus ainda se lembrava dele? Até que, em uma noite inquieta, o faraó sonhou. Sonhou com vacas gordas devoradas por vacas magras. Sonhou com espigas cheias sendo engolidas por espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu explicar. O medo tomou conta do palácio. Foi então que o copeiro se lembrou. José foi tirado da prisão às pressas, barba feita, roupas trocadas. Em poucos minutos, o escravo esquecido estava diante do homem mais poderoso da terra. Ele não reivindicou mérito, disse claramente: a interpretação vinha de Deus. 7 anos de fartura viriam, seguidos de 7 anos de fome devastadora. Era preciso se preparar. O faraó acreditou. Mais do que isso, reconheceu algo em José que não podia ser fabricado: sabedoria divina. E o colocou como governador do Egito. O mesmo homem que foi vendido como mercadoria agora administrava nações. A fome chegou, não apenas ao Egito, mas às terras ao redor, inclusive à casa de Jacó. Os irmãos de José desceram ao Egito em busca de alimento. Entraram no palácio sem reconhecê-lo, mas José reconheceu cada um deles. Os rostos que o jogaram na cisterna agora estavam curvados diante dele, exatamente como no sonho de sua juventude. O momento era poderoso demais. Ele poderia se vingar, poderia esmagá-los, poderia fazê-los sentir a mesma dor, mas escolheu outro caminho. Testou-os, quis saber se eram os mesmos homens, quis saber se havia arrependimento. Chorou escondido, lutou por dentro, até que no momento certo não conseguiu mais se conter. Revelou quem era. O choro ecoou pelos corredores. Os irmãos tremeram de medo, mas ouviram palavras que mudariam tudo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José não negou a dor, não fingiu que nada aconteceu, mas escolheu enxergar além. Viu propósito onde antes só havia injustiça. Percebeu que cada queda, cada prisão, cada espera havia preparado o caminho para salvar vidas, inclusive a de sua própria família. Jacó veio ao Egito. A família foi preservada. A promessa continuou viva. O que parecia um fim desde o início era parte de algo muito maior. A história de José não é apenas sobre sonhos que se realizam. É sobre o tempo entre o sonho e o cumprimento. Sobre como reagimos quando somos traídos, esquecidos, injustiçados. É sobre manter o caráter quando ninguém está olhando. É sobre confiar em Deus quando o silêncio parece mais alto do que qualquer resposta. José nos lembra que o plano de Deus não depende da aprovação das pessoas, nem da ausência de sofrimento. Muitas vezes, ele passa exatamente pelo lugar que menos queremos estar. E agora eu quero saber de você. Em qual parte dessa história você mais se viu? No José sonhador? No José traído? No José esquecido? Ou no José que precisou escolher entre vingança e perdão? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito ler a sua experiência. Se essa história falou com você, deixa o like para ajudar esse canal a alcançar mais pessoas. E se inscreve para continuar caminhando conosco pelos reinos da Bíblia, porque ainda há muitas histórias de dor, fé, queda e redenção esperando para serem contadas. Até o próximo capítulo.